É uma doença que nós chamamos de doença rara e que, portanto, falamos dela no Dia das Doenças Raras, mas que é particularmente frequente em Portugal. Em certas zonas de Portugal, a paramiloidose até é uma doença que nem sequer cumpre critérios de doença rara. É uma doença que é familiar, hereditária, e afeta sobretudo o coração e os nervos periféricos. E, portanto, é uma doença que, se não for tratada, invariavelmente as pessoas acabam por morrer ao fim de 7 a 10 anos. As principais manifestações clínicas, no fundo, têm a ver com esta perda de sensibilidade e perda de regulação do funcionamento digestivo, higiênico-urinário e cardiovascular. Portanto, as pessoas começam a ter um estômago que é preguiçoso e que não digere bem os alimentos, começam muitas vezes a ter náuseas e vômitos e a comer cada vez menos e a emagrecer muito. Depois as pessoas também perdem sensibilidade nos pés e as pessoas podem, por exemplo, fazer feridas ou queimaduras sem sentir. O diagnóstico é um desafio porque nós aprendemos que isto é uma doença de gente relativamente nova, de adultos novos, com 20, 30 anos, e que é uma doença familiar. E há, de facto, muitos doentes assim em Portugal, nomeadamente na tal zona onde há muitos doentes, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Os doentes sabem que aquela doença existe na família, portanto, o diagnóstico não é assim tão difícil. Mas depois também existem, sobretudo mais na zona centro de Portugal, mas não só, no país todo, há casos de pessoas que começam a doença mais tarde e que não têm uma história familiar tão clara. Porque aparentemente a mutação ou o erro genético pode existir na família e nunca ter chegado a dar manifestações. E, portanto, essas pessoas não contam uma história familiar e muitas vezes também têm uma doença um bocadinho diferente, em que o predomínio do coração é maior sobre o predomínio da neuropatia. Os doentes devem-se sobretudo dirigir à cardiologia e à neurologia, que são as especialidades que tratam o coração e os nervos periféricos. Mas muitas vezes, porque têm os problemas digestivos ou genito-urinários, podem acabar por dirigir-se a um urologista ou um gastroenterologista. Portanto, há um conjunto grande de especialidades que também têm que estar alertada para esta doença. Nós continuamos a ver melhoria dos medicamentos que temos disponíveis para oferecer aos doentes. Mas, por outro lado, temos alguns aspectos da doença que se têm vindo a ver mais, porque os doentes hoje vivem mais com os tratamentos e que continuam sem tratamento, que é o envolvimento do sistema nervoso central e o envolvimento dos olhos. E para isso continuamos sem grande solução. E seria importante que 23 trouxesse algum desenvolvimento também no sentido de se começar a ver algumas hipóteses de tratamento. Eu acho que a mensagem mais importante é que nós, de facto, estamos a melhorar o tratamento destes doentes, de uma doença que é dramática e que mata gente jovem, adultos jovens, de uma forma terrível, que nós começámos a melhorar esse destino, digamos assim, e começámos a conseguir tratar os doentes. Mas precisamos realmente de diagnosticar os doentes o mais cedo possível para que o tratamento seja o mais eficaz possível. E, portanto, precisamos que tanto os doentes que conhecem a doença venham o mais cedo possível ao médico, que não tenham medo de nós, que não fujam de nós, porque nós temos coisas boas para lhes oferecer, e que os nossos colegas também pensem mais neste diagnóstico, mesmo em pessoas mais velhas.